Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Mateus 6, a partir do verso 9, diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é uma das orações mais famosas de toda a cristandade. Você provavelmente já orou essa oração algumas dezenas ou centenas ou milhares de vezes ao longo da sua vida, dependendo das experiências que você teve no passado. Você provavelmente sabe essa oração de cor. Mas por causa da familiaridade que nós temos com essa oração, às vezes nós nos esquecemos o porquê que ela foi dada por Jesus. Ela está aqui em Mateus 6, no meio de um ensino de Jesus sobre a oração. Está bem no centro do Sermão do Monte. E especificamente na parte onde Jesus estava ensinando os seus discípulos acerca da oração, acerca de orar da maneira certa. Na versão de Lucas, no capítulo 11, diz especificamente que os discípulos viram Jesus orando, né? De certo dia Jesus estava orando num determinado lugar, e quando ele terminou de orar, os discípulos se aproximaram dele e disseram: Mestre, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. O Max Lucado, ele tem um livro chamado Antes de Dizer Amém, que ele fala sobre oração. Ele faz um comentário interessante. Ele diz que essa é a única aula que os discípulos pediram. Sabe, no seminário itinerante da Galileia, quem montava a grade curricular era o próprio Jesus. O trabalho dele era mais fácil do que dos coordenadores do Carisma, porque só tinha um professor. Então se precisasse mudar as coisas era de boa, né? Era mais tranquilo. Então ele aceitou a sugestão da inclusão da matéria. E o que parece que está acontecendo aqui é que os discípulos são movidos a pedir essa aula depois de observar a vida de oração de Jesus. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas às vezes a gente que é crente, a gente pensa: eu oro muito bem, eu oro muito bonito, até o dia que você vê alguém que ora melhor que você, e você pensa: rapaz, eu queria orar assim, ó. Você está super feliz que você ora 1 hora por dia, e de repente você conhece alguém que ora 3. Você pensa: eu acho que dá para melhorar um cadinho. Se você não passou por isso na vida, certamente você passaria se você fosse discípulo de Jesus. Porque ninguém tinha uma vida de oração mais inspiradora do que a dele. Eu imagino os discípulos comentando um com o outro: gente, como é que ele faz para orar esse tanto? Esse tempo todo ele já está lá mais de 1 hora, disse o discípulo olhando para o relógio de pulso, que certamente já existia, né? Ele já está lá tem mais de 1 hora, ele não para de orar. Como é que ele ora com essa intensidade? Como é que ele ora com essa intimidade? A gente não sabe exatamente o que da vida de oração de Jesus, se era o impacto, se era a constância, se era a intensidade, se era a intimidade. A gente não sabe o que moveu o coração dos discípulos, mas algo, quando eles observavam Jesus orando, algo fez com que eles olhassem para Jesus e dissessem: por favor, nos ensina a orar como você ora, porque a gente queria ser assim, né? Inclusive teve alguém que sugeriu, falou: olha, no seminário do teu primo tem essa matéria assim. Você podia incluir também. É que tinha uns alunos que saíram, trancaram a matéria no seminário de João Batista e foram para o seminário de Jesus, né? Tem alguns que eram discípulos de João e foram para Jesus. No seminário do teu primo tem, fica aí a ideia, né? Você podia incluir. E Jesus, ele satisfaz o desejo dos discípulos de ensinar. E quando ele começa o ensino sobre a oração, lá em Lucas 11, no verso 2, ele já começa ensinando essa oração. Não sei se você entendeu onde eu estou querendo chegar com isso, mas nessa oração existem princípios que, se a gente colocá-los em prática, a nossa vida de oração vai ficar mais parecida com a vida de Jesus. A nossa intimidade, a nossa intensidade vão ficar mais parecidas com a do nosso mestre. Eu não sei você, mas eu fico empolgado de tentar descobrir o que é, para que eu possa ser mais como Jesus.
Em especial, eu quero destacar o final da oração. Quero chamar a sua atenção para o verso 13, na parte B, né, do verso. No verso 13 ele diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E esse final dessa oração que eu quero destacar nessa manhã. Parênteses para os meus alunos de hermenêutica, eu reparei que está com colchete, viu? Mas fica tranquilo que esse não é um caso isolado. Tem outras doxologias semelhantes nas escrituras. 1 Crônicas 29:11, Apocalipse 5:13. Se você não faz ideia do que eu falei, vem fazer carisma. Fica propaganda. Por quê? Você vai começar a reparar umas coisas na sua Bíblia que você não reparava antes, querido. É divertido. Mas enfim, volta no texto comigo. Porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Você repara que essa parte final do verso 13 começa com a palavra por quê. Essas três palavras que ele vai usar, teu reino, o poder e a glória, elas são importantes porque elas falam do motivo, da razão. O motivo pelo qual nós buscamos a Deus em oração, o motivo pelo qual nós viemos para uma conferência dessa. Veja, Deus está querendo corrigir as nossas motivações nessa manhã. Eu nem combinei nada com o Leozão, então deve ser o Espírito Santo mesmo. Deus está querendo ajeitar as nossas motivações. Por que a gente ora? O que nos leva a dobrar o joelho? É só porque a gente precisa de coisas? É só porque a gente quer coisas? Por que a gente veio aqui nesse dia só para participar de mais um evento? Jesus está nos ensinando quais devem ser as razões que nos levam a fechar a porta do nosso quarto e buscar o nosso Pai que está em secreto. E ele começa dizendo: porque teu é o reino. O reino. Você vai reparar que no fechamento da oração ele acaba retomando coisas que ele já havia dito. O final é como Jesus recapitulando algumas coisas, porque afinal de contas, a oração começa dizendo: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Por que nós temos que buscar a Deus em oração? Porque a gente fica muito frustrado muitas vezes com as autoridades que existem na terra, com os líderes, com os governantes. Muitas das autoridades terrenas nos decepcionam, não fazem o que a gente gostaria que eles fizessem, não fazem aquilo que é o certo. Mas a gente precisa se lembrar que nós não dependemos só das autoridades terrenas, porque existe alguém cujo trono está acima de todo poder e autoridade, de todo domínio, de todo nome que se nomeia nos céus e na terra. Existe alguém cujo trono não depende do que está acontecendo na terra. No Salmo 93, o salmista diz: o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. As águas levantam o seu bramido, as águas levantam o seu furor, mas o Senhor está no céu, muito acima, muito maior do que o bramido das águas é o poder daquele que se assenta no trono. Querido, talvez você veio aqui hoje, você veio aqui para essa conferência e você estava quase afundando na sua igreja local, na sua cidade, no seu trabalho, no seu ministério. As tempestades estavam se levantando, as águas estavam subindo. Mas nós temos acesso àquele que tem poder até para parar o dilúvio. Nós temos acesso àquele que tem poder para dividir o mar ao meio, querido. Nós buscamos ao Senhor em oração, porque muitas vezes nós não temos recursos humanos para sair, mas tem alguém que governa todas as nações, tem alguém que está acima de tudo. É por isso que Paulo, quando ele vai dar instrução para a igreja de Filipos, em Filipenses 4, no verso 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tornem conhecidas diante de Deus as suas necessidades com toda oração e súplica e ação de graças. Note que Paulo não diz: não sintam ansiedade, porque é natural. Se você vê que a água está subindo e que ela está quase cobrindo você, é natural que você comece a ficar preocupado. É natural que você comece a ficar ansioso. Você vê a água subindo. Eu lembro
de uma ilustração. Eu trabalhei como missionário no interior do Amazonas, no noroeste do Amazonas, com o povo tucano durante um tempo. E eu lembro uma vez que eu estava viajando para uma aldeia junto com os colegas indígenas, que eram cristãos também, e a canoa em particular, a gente viajou 3 dias naquela canoa, e a canoa estava vazando. Foram 3 dias olhando e vendo o negócio enchendo e tendo que ficar tirando água. É natural, na hora que você vê a coisa enchendo, você começar a ficar ligeiramente ansioso. Isso é normal, isso acontece com todo mundo. Mas você não precisa andar ansioso. Essa que é a questão. A ansiedade vai bater, mas ela não precisa continuar com você. Porque quando as coisas fogem do seu controle, elas não fogem do controle daquele que se assenta no trono dos céus. Quando a gente não conhece ao Senhor, quando a gente não tem intimidade com Ele, é natural que a gente fique preocupado, porque muitas coisas fogem do nosso controle. Por isso que a gente tem que lembrar que no fim das contas o reino é dele. Quem governa todas as nações é Ele. Nós temos acesso àquele que sustenta o universo na palma das suas mãos. E Ele não se abala quando as ondas estão subindo. Aliás, Jesus termina a gente lembrando, porque teu é o reino. Mas logo no começo da oração, no verso 10, Ele havia ensinado os discípulos a orar: venha o teu reino. Então quando Ele termina dizendo, porque teu é o reino, Ele está lembrando que o reino que nós temos que buscar, que nós temos que pedir para que venha, não é o nosso, não é o de nenhuma outra pessoa, é o reino dEle. Só pode ter um rei no trono. E muitas vezes, a gente sem perceber, deixa que outras pessoas assumam o trono do nosso coração. Por isso que o Senhor começou falando isso nessa manhã, porque muitas vezes a gente não percebe. Quando nós começamos a buscar outras vontades, e outros sonhos, e outros projetos. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você está acostumado a ouvir as pessoas dizendo para você seguir os seus sonhos, para você alcançar os seus desejos. E eu estou aqui para te dizer nessa manhã: esquece do seu sonho, bicho. Larga a mão dos seus desejos, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Pede o reino dele, Ele sabe melhor do que você. Ele sabe o que é melhor para você. Porque isso não é, quando nós falamos de teu é o reino, o próprio Jesus ensina, quando Ele ora, vem o teu reino, a frase seguinte é: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Você quer descobrir quem está governando a sua vida? Busque saber quais as vontades que você tem satisfeito. Se você vive a sua vida seguindo as demandas do dinheiro, fazendo aquilo que dá mais recurso financeiro, aquilo que dá mais retorno. Se você vive a sua vida atendendo às expectativas dos outros. Querido, o mundo tem tanta expectativa para a gente. Talvez a sua família tem tantos planos para você, tantos sonhos para você, tantas expectativas. Mas o seu rei é um só. A vontade que você tem que buscar cumprir é uma só. Porque só a vontade dele que é boa, agradável e perfeita. Veja, eu não duvido que o que a sua família deseja para você é uma coisa boa, eles te amam. Eu não duvido que os seus sonhos sejam bons. Você é uma pessoa criativa? Você tem cara de crente? Eu acho que os seus sonhos não são pecaminosos, eu espero que não. Se são bons, você vai ter uns dias aí para Deus te tratar. Mas assim, por mais que eles sejam bons, só uma vontade é boa, agradável e perfeita. Nota que Jesus destaca: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu irmão, você faz ideia de como é o céu? No céu não tem choro, não tem dor. No céu tem ouro até na rua. Tem problema você ter dinheiro não, você só tem que andar por cima dele, não deixar ele entrar em você, entende? No céu as coisas estão nos seus devidos lugares, querido. O ouro não está no trono, ele está embaixo dos pés, entende? No céu as coisas estão no devido lugar. Tem muita coisa que
é boa na nossa vida, mas que às vezes a gente botou ela no lugar errado. Não é que Deus está te mandando jogar essas coisas fora. É só para você não deixar ela no lugar que pertence ao Senhor. Só tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Só tem um reino que nós temos que buscar. Só tem um reino que nós temos que anunciar. Quando a vontade de Deus se estabelece, tudo fica perfeito. Não há falta de nada. Inclusive, a sequência na oração do Pai Nosso é: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Um bom rei, ele providencia para os seus súditos. No próprio texto aqui, se você continua lendo, no próprio capítulo 6, mais na frente, Jesus vai dizer para os seus discípulos: não andem preocupados com o que vocês vão comer, ou beber, ou vestir. São os pagãos que correm atrás dessas coisas, porque o seu Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Apenas busque o reino de Deus, busque em primeiro lugar, nota isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ideia é de quando nós buscamos o reino de Deus, buscamos a vontade de Deus, Deus cuida da gente. Deus providencia para as nossas necessidades. Às vezes, Deus dá direções para nós que nos colocam em lugares vulneráveis. Deus estava levando, por exemplo, o povo de Israel, depois que ele liberta o povo da escravidão, ele estava levando o povo para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel, mas o caminho não era muito confortável, não. O caminho era no deserto. Deus estava levando o seu povo a passar por um lugar que não tinha comida, que não tinha água, que não tinha nada. Mas você já leu o Êxodo? O povo de Israel passou necessidade alguma vez? Teve algum dia que eles passaram fome, teve algum dia que eles passaram sede. Quando a gente segue a vontade de Deus, se preciso for, Deus manda o pão cair do céu, querido. Deus tem poder para providenciar. Só que a questão é, se a gente segue a direção dele, ele vai providenciar. Se você quiser seguir o seu próprio caminho, aí você se vira. Aí é contigo. Mas quando você segue a direção dele, fica tranquilo, porque ele assume a responsabilidade. Só parou de cair pão do céu quando eles chegaram na terra que mana leite e mel. Quando nós seguimos a direção de Deus. E eu falo isso, gente, porque às vezes, para seguir o que Deus te mandou fazer, você vai ter que assumir riscos. Lá em 1 Reis, quando Deus direciona Elias a confrontar o povo, a confrontar a liderança, a anunciar que viria seca sobre aquela terra, ele teve que confrontar o rei, ele teve que confrontar gente de autoridade, ele teve que confrontar gente importante. Por causa disso, ele teve que fugir, se esconder. E Deus mandava, diz o texto, 1 Reis 17, Deus mandava corvos para trazerem pão e carne para Elias. Eu sempre gosto de destacar, porque além da carne tinha o pão, porque a carne ainda é de boa, sabe? Você acha carne no meio da floresta, mas pão? Eu não sei como é que você pensa, mas qualquer alternativa é sobrenatural. Ou Deus ensinou o corvo a fazer pão, ou Deus ensinou o corvo a ir na padaria. Não tinha padaria, né? Mas o corvo tinha que bater na casa de alguém para pegar o pão e levar embora. Ou Deus estava dando pão direto do céu para o corvo, né? Deus já fez isso uma vez, ele pode fazer de novo. A questão é, eu não sei como Deus vai cuidar de você, mas eu sei que Ele vai cuidar de você. Quando nós assumimos os riscos de obedecer a Deus, Deus assume os riscos de cuidar da gente. Para onde há direção, tem provisão. Aliás, em Gênesis 22, de onde vem a frase Jeová Jireh, né? Deus proverá. Quando Abraão fala disso, ele diz: Deus proverá para si um cordeiro. Deus tinha mandado ele lá sacrificar o seu filho, e ele vai e sobe no monte, e só depois que ele sobe no monte, que ele vê o cordeiro. Na real, o Deus que conhece o futuro, ele já providenciou tudo que você precisa. Só que ele botou provisão no caminho que ele te direcionou para ir, né? Então, enquanto você vai para o lugar que ele te mandou ir, você pode ter certeza que a provisão está lá te esperando. Aleluia. Inclusive,
A provisão não é só física, né? Ela também é espiritual. A sequência na oração do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas. No contexto de Gênesis 22, onde vem a frase Deus proverá, Ele providenciou para si um cordeiro. Estava apontando para o sacrifício de Cristo. Nós não tínhamos como satisfazer as nossas próprias necessidades espirituais. Nós não tínhamos como, pela nossa própria justiça, buscar a nossa salvação. Então Deus fez aquilo que nós não podíamos fazer, enviando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Deus já providenciou o sangue necessário, Ele já pagou o preço. João 19:30, no final do evento da crucificação, Jesus diz: está consumado. Meu irmão, para com esse negócio de querer pagar o preço, porque o preço já foi pago. Para com essa parada. A gente quer fazer por merecer um negócio que Deus está dando para a gente de graça. Primeiro, que o preço era caro demais, você não ia dar conta de pagar. Segundo, que ele já foi pago. Nós desonramos o sacrifício de Cristo quando nós queremos trabalhar para aquilo que Ele está nos dando de graça. Então não faz isso não, para com isso, por favor. Sempre pedindo gentilmente, de coração. Aliás, a sequência, né, do verso 12, quando ele diz: perdoa as nossas dívidas, a continuação é: assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixes cair em tentação. No final da oração, Jesus diz: porque teu é o reino, o poder e a glória. Não só Ele é o governador, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, como Ele também é aquele que tem todo o poder, e é dele que vem o poder que nós necessitamos. Nós só conseguimos perdoar porque Ele nos capacita a perdoar. O C.S. Lewis sempre fala que, ele falava que perdão é uma ótima ideia até que você tem que fazer. É uma coisa linda até o dia que você tem que perdoar alguém. Porque o dia que você tem que perdoar alguém, você descobre que, humanamente falando, não é uma coisa muito fácil de fazer. Mas o Espírito Santo já está derramado no seu coração. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus já está derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Nós podemos amar as pessoas como Deus ama por causa da capacitação do Espírito. É Ele quem faz brotar o fruto da nossa nova natureza, que é o amor. O fruto do Espírito, que é o amor. Nós não fazemos pela nossa força. E nós também não vivemos em santidade pela nossa força, que é a continuação, né? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu gosto da expressão não nos deixes cair em tentação. A impressão que dá é que para que a gente ceda a tentação é só Deus cruzar os braços. Mas a boa notícia é que Ele não está de braços cruzados. O Espírito Santo mora dentro de você, e pelo Espírito nós podemos fazer morrer os atos do corpo. Romanos 8,12. Quando nós vivemos pelo Espírito, Gálatas 5,16, de modo nenhum nós vamos satisfazer os desejos da carne. Por isso que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, para que a gente dê conta de fazer aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Em João 15, quando Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, Ele diz: nenhum ramo pode dar fruto se não estiver na videira. Assim, sem mim, nada podeis fazer. A gente não pode dar fruto sem a ação do Espírito Santo. A gente não pode dar fruto sem o poder que vem da videira. O fruto é algo que não é para a própria árvore, né? Assim, um exemplo que o Drummond sempre gostava de citar é que você não vai ver uma macieira comendo maçã. Você não vai ver uma mangueira chupando manga, né? Se você ver, repreende, tem alguma coisa muito errada rolando. Naturalmente falando, não existe isso. O fruto não é para a alimentação da própria árvore. Nós só conseguimos produzir algo que vai servir para a vida de outras pessoas por meio da ação do Espírito Santo. É só Ele que nos capacita a ser testemunha, mas isso é spoiler, é a próxima mensagem. E é só Ele que nos capacita a servir. Em 1 Coríntios 12,
vai dizer que existem muitos dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes ministérios, mas Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Existem diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Não interessa qual é o seu ministério, querido. A capacitação para exercê-lo vem do Espírito Santo. E para aqueles ministérios que são mais, entre aspas, espirituais, eu acho que a coisa é um pouco mais óbvia. Porque não dá para a gente profetizar, por exemplo, sem inspiração do Espírito. Eu espero que isso fique claro para você, né? Porque tem uma galera que tira profecia de outros âmbitos que não do Espírito Santo. E o nome disso não era para ser profecia, era coisa da sua cabeça mesmo. Não tem como profetizar, a profecia tem que partir de Deus. Não tem como profetizar senão pela ação do Espírito Santo. A gente costuma saber disso, mas é engraçado que quando a gente entra nos ministérios mais, grandes aspas aqui, naturais, a gente acha que a gente não depende do Espírito. Meu irmão, a gente depende do Espírito para receber as pessoas com a intensidade que a gente vê recebê-los na igreja, para servir como diácono, para arrumar a igreja do jeito excelente que a gente deve arrumar, para zelar pelo patrimônio do jeito que a gente tem que zelar. Qualquer ministério, por mais que ele pareça natural, depende da unção do Espírito. Isso é importante de falar, porque talvez o ministério que Deus chamou para fazer, você nasceu com habilidade natural para aquilo. Acho lindo ver os irmãos cantando. Eu não farei isso porque eu amo demais você. Não quero te sujeitar a isso. Tem gente que não nasce com o dom natural, mas ainda que você nasça com uma voz linda e com habilidade natural, para que a igreja seja edificada, você vai precisar da ação do Espírito Santo. Porque se você faz na força do seu braço, há uma grande chance de que você atraia a glória para você. E esse é o problema, porque ainda que a gente pudesse fazer o chamado de Deus, cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas, com a força do nosso braço, a gente não deveria. Ainda que a gente pudesse, deixa eu dar até um passo atrás nisso aqui e falar disso. Ainda que a gente pudesse, porque assim, frequentemente, Deus te manda fazer coisas que você não sabe fazer. Isso acontece, aconteceu com Moisés, lembra? Deus está lá se revelando para ele na sarça ardente, Êxodo capítulo 3, está contando que ele ia lá tirar o povo do Egito, ia falar com o faraó. Moisés ouve aquilo e pergunta, mas quem sou eu para falar com o faraó? E a pergunta de Moisés era muito sensata, né? A gente costuma brincar, outro dia eu estava ouvindo que foi meu professor de grego, Igor Miguel, numa pregação, falando sobre isso. Ele estava falando assim, se fosse na nossa época, na época do coach, na época de falar da autoajuda, a gente ia dizer para Moisés, que é isso, cara, não se diminui, acredita no seu potencial, você dá conta, você foi treinado nas melhores escolas do Egito, Moisés, você consegue, cara. Mas a resposta de Deus não foi essa. Quando ele disse, quem sou eu para ir até Faraó, a resposta de Deus foi, eu sou contigo. Não interessa quem você é, porque não é pelo seu próprio poder e pela sua habilidade que você vai fazer o que Deus chamou para fazer. É por meio da ação do Espírito, é Ele que te capacita. Mas como eu disse, ainda que você ache que dá conta de fazer na sua própria força, você pensa, não, mas eu tenho uma voz bonita, não, mas eu tenho eloquência, eu estudei no seminário teológico Carisma, com os melhores professores, fui aluno da Josiane, fui aluno do Leozão, não, eu consigo falar bem em público. Mas ainda que você consiga, você não devia fazer isso, porque se você faz na sua própria força, você está fazendo o trabalho de Arão, que a gente estava comentando no início da mensagem, que é o trabalho de ajudar as pessoas a fazerem o bezerro de ouro. Só que no caso o bezerro de ouro é você, né? Sim. Paulo fala disso, em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 4, ele diz, quando eu estive com vocês, a minha pregação não consistiu de palavras de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana. A gente acompanha Paulo no livro de Atos, a gente sabe como Paulo tinha sabedoria. Se ele quisesse basear na sabedoria dele, dava. Mas o problema é que ele ia criar seguidores de Paulo e não seguidores de Deus. Aliás, ele fica revoltadíssimo.
E a gente vai ver isso na continuação da carta, no capítulo 3. Quando ele descobre que tinha gente atribuindo o sucesso da igreja para ele. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo já começa a falar disso, já sentando o pé. E diz, vocês são crianças. Vocês são carnais. Porque quando há inveja e divisões entre vocês, vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Portanto, nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas somente Deus que deu o crescimento. Não importa o quão bom semeador você seja, querido, só quem pode transformar os corações é o Espírito Santo. Não importa quão bom você seja com o regador, só quem pode dar crescimento para a igreja é o Espírito Santo. Aliás, isso nos leva ao último tópico dessa mensagem. Se o poder vem dele, a glória tem que ser dele. Não pode ser nossa. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A glória precisa ser dele. E quando nós o glorificamos, na verdade, tudo que nós estamos fazendo é reconhecer que a glória pertence a ele. Aliás, no começo da oração, lá no iníciozinho, ele fala, uma das primeiras coisas que a gente tem que dizer é, santificado seja o teu nome. Deixa eu te perguntar uma coisa, o nome de Deus é santo ou não? O que você acha? Ele é santo. Então por que a gente tem que orar dizendo, santificado seja o seu nome? Não é que Deus depende da nossa oração para tornar o seu nome santo. É que quando nós fazemos essa oração, nós estamos reconhecendo a santidade do nome dele. É isso que a gente faz quando a gente glorifica ao Senhor. Ele já tem toda a glória, mas a gente está reconhecendo que a glória pertence a ele. Romanos 11, verso 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para sempre. Se tudo vem dele, se tudo é feito por meio dele, tudo tem que ser para ele. Se o poder vem dele, a glória não pode ficar conosco. Que nós vamos ser tentados ao longo da vida a atribuir a glória para a gente, ou atribuir a glória para outros. É por isso que nós começamos essa conferência dessa forma. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida nesses dias. Eu tenho certeza que o que vai acontecer nessa conferência é só o começo, porque o que Deus vai fazer através de você, a partir dos dias que vem depois dessa conferência, é ainda mais maravilhoso. Conversávamos isso agora antes do culto com alguns colegas, que é engraçado que as conferências do carisma parece que a gente fala uma coisa e no ano seguinte que as coisas começam a se cumprir. Então você acha que o poder e a glória vai terminar aqui, meu irmão? Está só começando. Deus ainda tem muito mais do poder dele para derramar em você e através de você. Deus ainda tem muito da sua glória para revelar, mas ele revela a glória para que ele seja glorificado. Porque há o risco da gente atribuir para os outros a glória, e há um risco, e eu quero terminar com isso. Há um risco muito sério de você atribuir a glória para outros. Então eu já começo dizendo, para você não ficar atribuindo glória para quem quer que venha subir aqui em cima. Se chama Conferência do Espírito Santo, porque ele é o ator principal aqui. Então já começa por aí, já começa não jogando as coroas para as pessoas erradas. Mas tem algo a mais, e eu falo sério aqui. Eu tenho a convicção de que o que Deus vai derramar sobre você nesses dias não é só para você. O que Deus vai derramar sobre você nesses dias é para que você seja instrumento e canal dele na vida de outras pessoas. E saiba disso, as pessoas vão querer atribuir a glória para você. Se você deixar, se você não fizer nada, elas vão querer atribuir a glória para você. Em Atos capítulo 3, quando os discípulos estão lá na Porta Formosa, né, Pedro e João, eles passam e tinha uma pessoa pedindo esmolas em frente à Porta Formosa, e ele olha para eles e diz assim: olhe para nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda.
Eu não sei como está a sua conta bancária, mas eu sei que você vai sair daqui cheio do poder do Espírito Santo. E você vai poder dizer o mesmo para aquela pessoa. Independente do quanto ouro e prata você tem, eu sei que você sai daqui com o poder do nome de Jesus. Ele nos confiou a autoridade e o poder de usarmos o seu nome como seus representantes. Mas quando eles fazem isso e dizem, levanta em nome de Jesus, naquele mesmo momento, as juntas, os ossos do pé do homem voltaram para o lugar, e ele começou a correr e a saltar e a glorificar a Deus. O homem sabia que quem tinha feito o milagre era Jesus. Só que logo depois começou a se juntar uma multidão. E no verso 12, quando Pedro começa a sua pregação, a primeira coisa que ele fala é: irmãos, por que vocês estão olhando para nós? Como se pelo nosso poder ou pela nossa piedade nós tivéssemos feito esse homem andar. Ele está aqui por causa do nome de Jesus. É pela fé que há no nome que esse homem foi curado. Os sinais são para apontar para a mensagem. Os sinais são para apontar para o nome de Jesus. E faz parte do seu trabalho enquanto ministro do Evangelho. Na hora que as pessoas botarem o olho para você, você dizer para eles: ei, aqui não, aqui ó, fica de pé no seu lugar. Quero terminar orando com você. Deixa o Espírito Santo alinhar o seu coração nessa manhã. Deixa Ele alinhar as motivações nessa manhã. Se Ele é o Rei, se dele é o poder, toda a glória tem que ser para Ele. Eu quero te dar uma oportunidade nessa manhã, de você fazer como os 24 anciãos fazem lá no céu, diante do trono e do Cordeiro, e de pegar as suas coroas e lançar aos pés daquele que se assenta no trono. Querido, talvez você chegou aqui nessa manhã carregando um monte de coroas. Talvez você ouviu ao longo dessa semana o quão maravilhoso você é, o quão inspirador é a sua canção, o quão inspirador é a sua mensagem, o quão impactante é o seu ministério. Talvez você recebeu muitos elogios ao longo dessa semana, e eu fico feliz por isso, que Deus está te usando. O problema não é receber o elogio, o problema é ficar com ele para você. Está na hora de você devolver a glória para quem merece.